Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, Deus de maravilha, Deus é bom, soberano, porque Ele conhece nossas estruturas, nossa necessidade e manda a palavra na hora certinha. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, entre com muita alegria no coração para receber a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Entre deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, você que não se inscreveu ainda, se inscreva, em nome do Senhor Jesus. Vamos aí no ID do Senhor, levando a palavra ao coração daqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor cura, liberta, sara e resgata almas, vidas, porque a palavra já fala, a palavra é vida. Então, aonde chegar esta palavra, o louvor, a oração, o Senhor vai fazer proeza e maravilha, como a boca dele o disse. Você crê, você acredita, então tome posse em nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus fala que ele precisa encontrar fé no coração para operar proeza e maravilha. Glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui pela fé. Eu estou aqui porque eu acreditei no que o Senhor falou para comigo. E aqui estou. Levantou minha família, do pequeno ao grande. Esse Deus que eu estou falando para você é aquele que, quando ele agrada do coração do seu servo, ele opera proeza e maravilha, com cura e libertação e salvação. Glória a Deus, aleluia. É desse Deus que eu quero te falar, é desse Deus que eu falo todos os dias. É o Jesus Cristo de Nazaré, o grande rei, o grande eu sou. O Criador do céu e da terra, que enviou seu único Filho por amor a nós ainda pecador. E esse Filho Deus jorrou o seu sangue na cruz por todos nós. Um amor imensurável. E o que nós temos que fazer é falar das grandezas, das maravilhas dele. E a serva está aqui para falar das proezas e maravilhas dele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí? Para a palavra do Senhor, que edifica e que cura e que sara. Amém? Nós vamos para Gênesis, capítulo 37, versículo 19. E o que vai falar na palavra? O refrão que vai falar na palavra. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Olha que forte, meus irmãos. Nunca desista dos seus sonhos. É a palavra que vai falar. É o que vai falar conosco. A palavra de Deus que vai falar conosco. Nunca desista dos seus sonhos. Muita gente precisa ouvir, né, meus irmãos? Tem muita gente desmorecido, desiludido, desenganado e muito fraco na fé, querendo desistir dos seus projetos, da sua própria vida. Então o Senhor conhece nossas estruturas, nossa necessidade e manda a palavra na hora certinha para nós se erguer, se levantar, porque a palavra dele é vida. Glória a Deus, aleluia. Você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra? Então não encolha a sua mão não, estique ela, abra e abençoe, porque você vai compartilhar, em nome de Jesus, amém? Vamos para a palavra para nós entender? Então nós vamos para Gênesis capítulo 37, versículo 19. O versículo 19 fala assim: E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador morto. Vou ler mais uma vez o versículo 19. E disseram uns aos outros, eis lá vem
o sonhador humor. Vamos entender mais um pouquinho em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos entender. Destaca José como alguém sonhador. José foi um jovem sonhador, cujos sonhos se tornaram realidade. Porém, isso não significa que foi fácil a realização desses sonhos. Certamente, houve momentos de muito desânimo diante das adversidades. Entretanto, ele nunca desistiu dos seus sonhos. Forte, hein? Glória a Deus, aleluia. Que palavra gloriosa, né, meus irmãos? Não deixa ninguém tirar seu foco, não. Senão você não vai entender. Quando a gente está ouvindo a palavra, não pode tirar o foco da palavra, porque tem um versículo que vai falar aos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos continuar para nós entender. É um divisor de água para mim, acredito que seja para você também, então vamos prosseguir em nome de Jesus. Os sonhos de José foram inspirados pelo próprio Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 9 até o 11. Muitos sonhos que nascem em nossos corações foram suscitados pelo próprio Deus, pois Ele mesmo tem interesse em realizá-los e cumprir seus propósitos em nossas vidas. O próprio Deus tem esse propósito, esse sonho de realizar os nossos sonhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Dias que... Continuando. O sonho que Ana tinha de ter um filho, era um sonho de Deus, pois ele tinha em mente um homem para aqueles dias que fizessem a transição histórica do período dos juízos para o período da monarquia israelita. Samuel foi o filho que Ana sonhou, e o homem que realizou o sonho de Deus, e o homem que realizou o sonho de Deus para aquele momento da história de seu povo. Vou repetir mais uma vez para meus irmãos entenderem. Vou repetir, presta atenção, meus irmãos, em nome de Jesus. O sonho de José foram inspirados pelo próprio Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 9 até o 11. Muitos sonhos que nascem em nossos corações foram suscitados pelo próprio Deus, pois Ele mesmo tem interesse em realizá-los e cumprir seu propósito em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. O sonho que Ana tinha de ter um filho era um sonho de Deus, pois ele tinha em mente um homem para aqueles dias que fizessem a transição histórica do período dos juízes para o período da monarquia israelita. Samuel foi o filho que Ana sonhou e o homem que realizou o sonho de Deus para aquele momento da história de seu povo. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 até o 28, que está escrito em nome de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, Paulo diz:
porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Portanto, é o próprio Deus quem garante a realização dos nossos sonhos. É o próprio Deus quem garante a realização dos nossos próprios sonhos. Forte, hein, meus irmãos? Não vamos fazer nada sem a permissão de Deus, não. Vamos apresentar aí nossos sonhos, nossos projetos ao Senhor, em nome de Jesus. Ele sabe o que é o melhor para conosco, amém? Vamos continuar. Vou repetir aqui Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Paulo diz, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Portanto, é o próprio Deus quem garante a realização dos nossos sonhos. Forte, hein? É Ele quem garante. Glória a Deus, aleluia. Vamos entender mais um pouquinho. A perseverança é o segredo da vitória de todas as pessoas que concretizaram os seus sonhos. O próprio Jesus disse, na vossa paciência possui a vossa alma. Lucas capítulo 21, versículo 19. Olha aí, forte, o próprio Jesus falou. Escuta só, meus irmãos, vou repetir. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Paulo diz, porque Deus é o que... Eu pulei, meus irmãos, vou continuar aqui. Eu vou continuar para meus irmãos entender. A perseverança é o segredo da vitória de todas as pessoas que concretizaram os seus sonhos. O próprio Jesus disse, na vossa paciência possui a vossa alma. Olha aí, forte, né? Em Lucas capítulo 21, versículo 19. Aleluia, que está escrito. José sempre alimentava a esperança de ter seu nome mencionado diante do faraó. E com essa paciência, perseverança, seu sonho finalmente foi concretizado. Gênesis capítulo 40, versículo 14 e versículo 15. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. A vitória só é prometida aos que perseveram até o fim. Mateus capítulo 24, versículo 13. O sonho do grande líder africano Nelson Mandela de ver a África do Sul livre do apartheid. Só foi possível depois de longos 13 anos de perseverança dele em uma prisão. Olha aí, meus irmãos, eu vou ler mais uma vez para meus irmãos entenderem. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Meus irmãos entender aqui que não pode ficar com dúvida não, em nome de Jesus, glória a Deus. Então nós vamos para Mateus capítulo 24, versículo 13. O sonho do grande líder africano Nelson Mandela de ver a África do Sul livre do apartheid só foi possível depois de longos 13 anos de perseverança dele em uma prisão. Olha aí, ele perseverou até que ele conseguiu realizar o sonho dele, em nome do Senhor Jesus, de ver a África
a África livre. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão. A palavra é bem curtinha, mas eficaz. Nunca, você não entendeu alguma coisa na palavra? Pois a conclusão é o resumo. Você vai entender, presta atenção. Nunca desista dos seus sonhos. Abraão, Licom, só. Vou repetir. Nunca desista dos seus sonhos. Abraão, Licom, só conseguiu realizar o seu sonho de ver presidente dos Estados Unidos após 7 tentativas fracassadas, e depois ele se tornou um dos mais inesquecíveis presidente na história dos Estados Unidos. Nunca devemos desistir dos vossos sonhos, porque a realização concretização dos nossos sonhos tem o sim de Deus por meio de Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19, versículo 20. Forte, eu vou ler mais uma vez a conclusão. É o resumo da palavra, meus irmãos. Nunca desista dos seus sonhos. Abraão Lincoln só conseguiu realizar o seu sonho de ser presidente dos Estados Unidos após 7 tentativas fracassadas, e depois ele se tornou um dos mais inesquecíveis presidente na história dos Estados Unidos. Nunca devemos desistir dos vossos sonhos, porque a realização e a concretização dos nossos sonhos tem um sim de Deus por meio de Cristo. Olha, tem um sim. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19, versículo 19, versículo 20. Até aqui, glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, né, meus irmãos? Soberano, conhece nossas estruturas, nossa necessidade, sabe o que nós precisamos, e Ele traz um alerta através desta palavra para conosco. Não desista dos seus sonhos, quem concretiza é Ele. Com a força do seu braço você ainda não conseguiu? Então coloque nas mãos de Deus, apresente ao Senhor, coloque Ele na sua frente, persevere, não desista, é a palavra de Deus que está falando. Tem alguém que precisa ouvir esta palavra, em nome de Jesus, e o Senhor está falando contigo. Eita glória, o Espírito Santo está aqui apaziguando já, em nome de Jesus. Tem alguém aí tem alguém que precisa ouvir esta palavra, e o Senhor está mandando para ti, que está ouvindo esta palavra agora. Você que precisa ouvir esta palavra, não desista dos seus sonhos, persevere. Ele é o dono dos sonhos, Ele não vai negar os sonhos para você, mas você tem que vir até Ele, buscar. Você tem que buscar o grande Deus, o grande Rei, o grande Eu Sou, para concretizar esse sonho, porque você não conseguiu com a força do seu braço até hoje. Quanto tempo você está lutando sozinho e não conseguiu? Então agora coloca o grande Eu Sou na sua frente, Jesus, Pai, o grande Eu Sou, o Criador do céu e da terra, através do seu Filho Jesus. Ele vai concretizar esse projeto, esse sonho, em nome de Jesus. É a palavra que está falando. Amém? Você pode dar um glória para essa palavra? Não desista não desanima não dos seus sonhos, dos seus projetos. Você tem um projeto de Deus? Então persevere, ele vai chegar. Você tem projetos?
Coloque Deus na frente. Ele vai concretizar na sua vida. Mas não coloca nas mãos dele e fica parado, não. Lute por ele. Lute. Mas lute com joelho e jejum. E em comunhão com Deus. É bem facinho. Oração, jejum e comunhão com Deus. Aqui, a palavra do Senhor fala assim: operando eu, quem impedirá? A boca do Senhor está falando aqui. Operando eu, quem impedirá? Ninguém. Não importa o tamanho do problema. Não importa o tamanho do projeto. Não importa o tamanho do gigante. Ele vai realizar e derrubar o gigante por terra. Aquilo que está por trás, que está amarrando as suas bênçãos, sua vitória, seus projetos. O Senhor vai desfazer toda a armadilha do inimigo. Inveja e o gozo vai cair por terra. E você vai ter a sua bênção nas suas mãos. Porque Ele está te garantindo isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas eu vou fazer um convite aos meus irmãos que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Você quer confessar em nome de Jesus? Se você quiser, você vai ali no cantinho, você tem um particular com Ele. Fala: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, mas de todo o meu coração eu te peço humildemente. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas. Eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Eu reconheço que o Senhor é meu único suficiente Salvador, meu e da minha família. Escreve meu nome no livro da vida e o Senhor vai fazer isso. Você confessou. Você confessou Ele como seu único suficiente Salvador. E ande na palavra, que Ele vai te dar sabedoria e direção. Inteligência para você saber o que você vai prosseguir, o que você tem que fazer. É porque quando a gente não tem sabedoria, nós pedimos ao Senhor, a palavra dele também diz. Amém? Glória a Deus, Ele vai nos dar inteligência, sabedoria, vai nos guiar, vai segurar na nossa mão, vai enviar os anjos, vai nos capacitar. Ele não deixa o seu filho sozinho. Ele não deixa o seu servo sozinho. E você vai testemunhar, vai cantar o hino da vitória, vai fazer o culto de ação de graça, porque é para Deus, a honra é para Ele, a glória é para Ele. Amém? E para você que saiu da presença do Senhor, o convite também é para você. Você volta enquanto é tempo. Ele está te fazendo: vem filho, vem filha, vem para o meio, vem para a videira, vem para a rocha verdadeira, que o Senhor, Ele é a rocha. Ele é a videira verdadeira, nós somos os galhos, nós temos que estar ejetado nele, ejetado. Por quê? Porque nós vamos dar fruto, ficar verdinho, a nossa folha não murcha. E quando vier a tempestade, as calamidades, quando vier os problemas, o vento, você está na videira, você não tem como cair. Ele está segurando na sua mão. Mas se você não está fora da presença do Senhor, é como folha seca, como galho seco. Você não vai aguentar. Então, Ele está chamando: volta filho, volta filha. Se converta a mim. Peça perdão ao Senhor, porque você saiu da presença dEle, porque você não entendeu algo. Mas Ele perdoa. E perdoe alguém que te fez o mal. Porque se você não perdoar, não tem como Deus perdoar. A palavra dele, já preguei sobre isso. Nós temos que perdoar para que o Senhor venha nos perdoar também. Glória a Deus. Ele é um divisor de água. É um legado que Ele deixou para conosco. Que nós temos que andar nesse legado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Não quero nem parar. Meus irmãos, viu a minha boca? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória. Não esqueça de deixar o seu like e enviar essa palavra a outras pessoas. Salve uma vida. A palavra é vida. Tem muitas pessoas morrendo, meus irmãos, na fé, morrendo espiritualmente, tirando as suas próprias vidas, porque não tem mais ânimo, força, coragem, já não tem mais progresso, não tem mais força. Então, estamos aqui, plante uma sementinha no coração de alguém. O Espírito Santo está apaziguando aqui, meus irmãos, é forte.
Deus abençoe. Você não sabe quantas pessoas tem dentro de um quarto trancado, maquinando a sua própria morte. Então, vamos abençoar, vamos ajudar, vamos no ID do Senhor, vamos salvar a vida. Essa palavra salva, cura e liberta. Em nome de Jesus. Deus, faça a sua parte, eu faço a minha, você faz a sua e Deus faz a dele. Não olhe para quem. Pode ser até o seu pior inimigo. Deus vai tirar das trevas e colocar na luz. Porque a palavra é eficaz. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.